Bem, pessoal, o TAB, né, tem como siglas TAB, que é conhecido como transtorno afetivo bipolar, que também pode ser conhecido como bipolaridade ou transtorno bipolar, tá? Então são todos a mesma nomenclatura. Transtorno afetivo bipolar, transtorno bipolar e bipolaridade. É tudo a mesma coisa, tá? Que é o TAB, que tem como sigla TAB, e faz parte dos transtornos de ansiedade, certo? Então, é um transtorno que ele é caracterizado, ele é conhecido por apresentar duas fases, tá? Dois estados, onde o paciente ele pode iniciar por qualquer um dos estados. Ele pode iniciar pela fase depressiva e depois vir a fase mania. Ele pode iniciar pela fase mania e depois vir para a fase depressiva. Qual é o mais comum? O mais comum é ele iniciar na fase depressiva, mas não como é que eu posso falar? Não, isso não é taxado que sempre comece na fase depressiva, tá certo? Não é padrão, ok? Aí, pessoal, outra coisa aqui é que as fases, tá? Elas podem perdurar por mais tempo uma das fases, tá? Por exemplo, o paciente ele começa, a primeira fase dele seja depressão. Então, como alguns psiquiatras trabalham com a hipótese diagnóstica, tá? Então eles vão diagnosticar esse paciente como depressivo, com um transtorno depressivo, tá? Só que de repente o paciente passou de fase, saiu da depressão e entrou na fase de mania, né? Que é onde até muitas vezes a família acha que o paciente melhorou, se curou, tá? Porque ele estava realmente naquele processo depressivo e hoje ele amanheceu feliz da vida, querendo sair de casa, querendo se vestir, né, conversando por demais. Então, ó, para a família isso melhorou, né, porque ele estava na tristeza e agora ele está na alegria. Tá? Então, a família ela tem que ser conversada, tem que ser orientada que na realidade ele não melhorou. O diagnóstico dele mudou, ele não está mais com diagnóstico de depressão, agora ele está com diagnóstico de bipolaridade. E ele saiu da fase de depressão e agora ele está na fase de mania, certo? Então, o transtorno afetivo bipolar é uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia, que é a mania, e depressão, além de fases de normalidade intercaladas. Tá? Isso aí nós vamos ver mais na frente, algumas bem específicas essas fases, tá certo? O paciente ele pode apresentar essas fases de maneira, essa mudança de fases de maneira muito rápida, ele pode demorar nessas fases e ele pode apresentar uma alteração do humor no mesmo dia, tá? Que é a instabilidade afetiva. Nós vamos ver quando a gente entrar aí nos tipos, na classificação. Então, também conhecida como mania e depressão, né? A fase de euforia, como eu falei para vocês, ela pode ser considerada, ela é conhecida também como a fase de mania. Então, pode ser euforia e depressão ou mania e depressão. São as fases da bipolaridade. É uma desordem do cérebro que causa mudanças não previstas no estado mental da pessoa, no humor, na energia e na habilidade de funcionar corretamente. É sério, pode desconstruir relacionamentos, pode destruir relacionamentos, torna a performance ruim no trabalho e escola e até mesmo leva ao suicídio. Se desenvolve no final da adolescência ou no início da fase adulta e pode ser tratado e pessoas com esta doença podem viver uma vida produtiva e feliz. O link não presta. Estão tentando. Por quê? Querem que eu mande o link? Alguém pode mandar o link, pessoal, aí para o grupo?
Ah, eu nem mandei mais porque disseram que estava na descrição do grupo. Alguém pode mandar para mim, por favor? Porque eu não abri o WhatsApp aqui no. Já foi. Valeu. Obrigadão. Tá? Então, pessoal. Ô, Elton, desculpe, rapaz. É porque eu tenho a minha. Sempre eu mandava, né? Aí eu botei na minha cabeça que o sexto, tá? O sexto da noite e o terceiro da manhã, eles colocaram na descrição. Aí o meu subconsciente já, né, descartou a possibilidade aí de mandar para vocês, mas as próximas já irei mandar. Já meu consciente já está imaginando que não tem. Processe. Tá certo, pessoal? Então, voltando aí. Essa questão de ser tratado. Ah, mas deu certo, a Daniel entrou. Essa questão de ser tratado é aquilo que nós já falamos, né, da fase de manutenção e da fase de estabilidade. Então, o paciente bipolar, ele pode sim ficar na fase de estabilidade, tá? E não apresentar nenhuma das fases por um bom tempo, tá? Que ele vai ser considerado estável, que ele vai ser considerado curado, tá? Só que com o passar dos tempos, isso não quer dizer que ele não venha a apresentar uma recaída e daí poder entrar em uma das fases. Vale, Jesus. É porque é internacional. A Aureluz que se diverte aí, viu? Ok, meus amores. É porque vocês são internacionais aí, ó, tá? Tá certo, pessoal? Outra coisa também é essa questão de destruir relacionamentos, né? E ter problemas tanto familiares quanto no trabalho, tá? Isso aí, pessoal, entra a questão de estar nas fases. Tá? Por exemplo, no período de depressão, ele vai estar com aquela tristeza, né? Ele vai estar se isolando, ele pode estar chorando, ele não pode querer conversar com ninguém. Isso aí vai atrapalhá-lo no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, ele até nem vai trabalhar por alguns dias, tá? Ele nem vai trabalhar por alguns dias, exatamente, nada está bom, ok? E daí, se ele passa para a fase de euforia ou fase de mania, ele vai apresentar também os mesmos problemas. Por quê? Porque agora ele está feliz demais, ele está falando demais. Então, ele, por muitas vezes, não vai deixar as pessoas do seu ambiente de trabalho quietas, tá? Então, ele vai se tornar uma pessoa é, é, difícil de lidar, porque as outras pessoas vão se irritar com essa alegria em excesso, com essa alegria sem noção que o ambiente, que o paciente apresenta no ambiente de trabalho, com relação a essa euforia, a essa mania, a essa alegria que não condiz lá, não é condizente lá no ambiente de trabalho, assim como também dentro de casa, tá certo? Então, por isso, essa dificuldade aí com relação aos relacionamentos do paciente com transtorno bipolar. Daí nós temos os tipos, tá? Os tipos, nós temos o tipo 1, certo? Onde o tipo 1, não, Aurelus, não obrigatoriamente, tá? É como eu falei para vocês, o paciente ele pode começar a bipolaridade pela fase de euforia ou mania, certo? E daí ele já ser logo diagnosticado como bipolar, certo? Ele, assim como ele também pode começar pela fase depressiva e muitas vezes ele ser diagnosticado como depressivo e depois ele passar mudar a fase e receber um novo diagnóstico de bipolaridade, certo? Então, aí os tipos, nós temos o bipolar tipo 1, que é o clássico, tá? Onde os pacientes sofrem um ou mais episódios maníacos com duração de pelo menos uma semana e quase sempre um ou mais episódios depressivos. Os sintomas são mais intensos e provocam mudanças profundas mudanças no comportamento e na conduta.
o quadro pode ser grave, a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e na incidência de complicações psiquiátricas. Então, esse bipolar tipo 1, ele diz que é o clássico porque é o que mais nós temos como diagnóstico, tá? Onde o paciente, ele vai realmente, o profissional, ele vai conseguir diferenciar, tá? Essas fases do paciente. Então, quando ele entrar na fase de depressão, ele vai sentir os sintomas intensos da depressão. Isolamento, não cuidar da higiene, não ligar para a alimentação, não querer conversar com ninguém, ele vai se ausentar do trabalho, vai se ausentar das relações, tá? Ele vai estar triste demais, apresentar choro, tá? Porém, quando ele muda, a gente consegue observar porque também a fase de euforia, ela também é muito intensa, tá? Então, aqui, o paciente ele vai estar sorrindo, onde todos deveriam estar tristes, como eu até já dei o exemplo, né? Ele está rindo no velório do pai, tá? Por quê? Porque ele não tem essa noção, porque realmente ele está na fase de mania, que é a fase de euforia, e a alegria dele é patológica, tá? Ele realmente fica sem noção da realidade, assim como ele ficou na fase de depressão. Ok? Então, aqui ele está alegre demais, ele está verborreico, que é conversando demais. Aqui também, muitas vezes, ele não quer, ele não liga muito para a alimentação, porque ele quer andar, se divertir, tá? Então, tudo é muito, nessa fase de euforia, da bipolaridade tipo 1, a pessoa ela fica muito inconsequente, tá? Sem pensar nas consequências dos seus atos. Por isso, fala-se aqui a questão do suicídio, tá? O suicídio, quando se fala aqui, não é porque o paciente está na fase de euforia e quer se matar, não, tá? Isso aqui, muitas vezes, ele faz sem pensar nas consequências, sem pensar que realmente ele pode, né, chegar realmente ao suicídio. Tá? E na fase de depressão, ele pode também estar querendo, né, se matar realmente, por quê? Porque a vida não tem mais sentido, né? Ele está com um sofrimento psíquico do qual ele prefere tirar a vida do que continuar nesse sofrimento, ok? Então, realmente, aqui nós temos os extremos, tá? Aqui, esse slide é retirado de Del Galarrondo, tá? Do livro de psicopatologia, mas ele também fala, tá? Aqui ele fala na questão da mudança por semanas, certo? Mas essa mudança ela pode durar até meses ou anos. Tá? Daí o paciente também com bipolaridade tipo 1 ser classificado, ser diagnosticado com depressão, se ele tem a primeira fase de depressão, e depois ser diagnosticado com bipolaridade. E daí nós temos o distúrbio bipolar 2, tá? Que é outro tipo aí, que é uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania. A hipomania, pessoal, é o estado de euforia, tá? É o estado de mania, só que menos intenso. Os sintomas na fase de euforia, eles estão mais contidos, tá? Então, aqui, o paciente, ele vai ter uma noção, mesmo quando está no seu estado de euforia. Aqui, por exemplo, ele não vai sorrir no velório do pai, tá? Porque mesmo na fase de alegria, ele tem uma certa noção do ambiente, dos riscos, ok? Então, a hipomania é o estado mais leve da euforia, excitação, otimismo e, às vezes, de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Okay? Então, aqui, na bipolaridade tipo 2, o paciente ele vai apresentar as duas fases, só que a fase da depressão, ela tem os sintomas mais fortes. Tá? A fase da euforia, de mania, os sintomas são mais leves. Então, aqui, nessa fase de mania, o paciente ele pode, sim, conseguir realizar suas atividades de trabalho, suas relações de convivência,
tá? Porque ele vai apresentar uma certa coerência, ok? No bipolar misto, os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes, nem em número, nem no tempo de duração, para classificar a doença como um dos tipos anteriores. Tá? Aqui, o paciente ele vai, como é que eu posso falar? O paciente ele vai apresentar essa transição de uma fase para outra com um tempo bem menor. Tá? Aqui, por exemplo, o paciente ele pode apresentar essa instabilidade do humor no mesmo dia. Então, por exemplo, ele acordou super feliz, tá? Conversando, apresentando hipomania, tá? Só que no final da tarde ele já começou chorando, tá? Ele já começou não querendo conversar, não querendo se alimentar, se isolando, tá? Então, na realidade, esse bipolar misto, o paciente ele vai apresentar com maior característica a alternância do humor, tá? Mas que realmente não muda só o humor, muda também o comportamento do paciente, certo? Como ele vai se isolar na fase depressiva, como na fase de euforia, ele vai estar se comunicando, vai estar, né, querendo sair de casa, tá certo? Só que o tempo é mais curto, tá? E nós temos o tipo, né, ciclotímico, que é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidas como próprias de um temperamento instável ou irreversível. Aqui, pessoal, o que é que difere o misto do ciclotímico? Tá? É que o ciclotímico, nós iremos observar a questão da oscilação do humor, certo? Enquanto no misto, a gente via, além da mudança do humor, também a mudança do comportamento, tá? O isolamento, a presença do sofrimento psíquico na fase de depressão, né? A querer sair, conversar demais na fase de mania e euforia. Tá? Aqui no ciclotímico, o que a gente mais observa no paciente é a oscilação do humor. Tá? Então, ora, ele está triste, ora, ele está alegre, tá? Mas o comportamento em si, ele se mantém, tá? Fica um pouco difícil de diferenciar esses dois, mas com o tempo, tá? Nós iremos estar diferenciando muito bem, porque a gente vai começar a conhecer o paciente. Então, vai ver que o que está mudando, o que está oscilando, não é o comportamento, é apenas o humor. Tá? Ele está triste, e daí, devido à tristeza, ele pode ficar calado. Tá? Ele pode apresentar mutismo, porém, ele está lá no meio da sua família. De repente, ele está alegre conversando. Tá? E ele está no mesmo canto, no mesmo comportamento, né, com a família. O que foi que mudou aí? O humor. Antes ele estava triste e agora ele está alegre, certo? Então vejam, pessoal, que com relação aos tipos, nós temos o bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2. Ambos, o paciente ele pode demorar a mudar de fase de uma semana a meses a anos. O que é que diferencia o bipolar 1 do bipolar 2? Porque no bipolar 2, o paciente apresenta hipomania, que é a fase de mania, de euforia, menos intenso, tá? Já no bipolar tipo 1, tanto a fase de mania quanto a fase de depressão, os sintomas são muito intensos, certo?
Aí nós temos o ciclotímico e o misto. O que é que diferencia ambos? Se ambos podem mudar no mesmo dia, tá? É que o ciclotímico nós vemos mais a mudança apenas do humor. No misto, além da mudança de humor, nós vemos a mudança de comportamento. Tá? Então, esse paciente ele pode apresentar agressividade, ele pode apresentar isolamento, ele pode apresentar choro, ok? Na fase de depressão. Na fase de mania, ele pode querer sair de casa, ele vai conversar demais, ele vai se vestir meio bizarro, certo? Isso acontece, essa mudança no mesmo dia, tá? E daí, pessoal, com relação aos fatores predisponentes, nós temos aquela questão de sempre, né? Os determinantes que nós aprendemos. Quais são os determinantes? Físicos ou biológicos, ambientais e psicológicos. Tá? Então, os fatores predisponentes são compostos por teorias biológicas, influências bioquímicas e fisiológicas e teorias psicológicas. Dentro das teorias biológicas, temos as teorias aí dos gêmeos, tá? Um estudo feito com gêmeos, que eles dizem que esses estudos indicam que se um dos gêmeos apresentar a bipolaridade, o outro tem 5 vezes mais chances de apresentar também a bipolaridade. Tá? Estudos com a família, eles falam que se um membro da família tem bipolaridade, o outro também tem maior probabilidade de apresentar a bipolaridade. É aquilo que nós vimos nos determinantes, né, que é a questão genética, mas que cientificamente não está comprovado a questão dos genes, né? Porém, está comprovado a questão das probabilidades, tá? Da predisposição dessa pessoa a desenvolver o transtorno, porque os parentes, principalmente os parentes de primeiro grau, apresentaram a bipolaridade, ok? Com relação às influências bioquímicas, os primeiros estudos associaram os sintomas de depressão a uma deficiência funcional da dopamina e da mania, a um excesso de funções dessa amina. O neurotransmissor serotonina parece permanecer baixo em ambos os estudos. Tá? Vejam aí, pessoal, né, como sempre, os neurotransmissores também estão presentes nos transtornos, tá? No caso específico aí da bipolaridade, a serotonina ela está sempre baixa, por quê? Pela questão, pela questão da mudança do humor, tá? Essa mudança do humor, ela está presente, tá? Na bipolaridade, tanto na fase depressiva, onde o paciente vai ter a tristeza patológica, quanto na fase de mania, onde o paciente vai ter a alegria patológica, tá? Então, a serotonina, ela trabalha aí o equilíbrio do humor, então o paciente ele vai apresentar essa instabilidade do humor, certo? No caso da dopamina, a dopamina ela vai trabalhar no sentido dos comportamentos, tá? Então, o comportamento ele vai mudar em ambas as fases. Por isso aí a questão, né, do estudo com esses neurotransmissores no paciente com TAP. As lesões cerebrais, as sequências afetivas mais comuns nas lesões cerebrais constituem as depressões pós-acidente vascular cerebral, cuja gravidade aumenta quanto mais próximo ao lobo frontal esquerdo for a lesão. Tá? Todos os transtornos mentais, eles trabalham nessa questão da diminuição dos neurotransmissores com relação à parte frontal do nosso cérebro. Tá? Sempre quem vai ser atingido a parte frontal, com essa diminuição dos neurotransmissores. Tá? A não ser, né, a única exceção das quais nós vamos estudar, que não atinge só a região frontal, mas atinge outras regiões do cérebro, é a questão da esquizofrenia, tá? Que nós vamos estudar aí próxima semana.
tá? Mas os demais transtornos que nós estudamos, todos eles, vem a questão da diminuição dos neurotransmissores aí na região frontal do nosso cérebro, ok? E daí nós temos as teorias psicossociais, que entra aí o ambiente, né, e a psicologia dos determinantes, onde ele fala que a credibilidade das teorias psicossociais diminuiu nos últimos anos. Condições como esquizofrenia e distúrbio bipolar estão sendo considerados por muitos como doença do cérebro, como etiologia biológica. A etiologia, porém, ainda não foi esclarecida e é possível que fatores tanto biológicos quanto psicossociais podem ter influência, tá? Então, é aquilo que nós sempre trabalhamos, os determinantes físicos ou biológicos, que entra aí essa questão genética, é a questão da predisposição, entra aí a questão ambiental e a questão psicológica, certo? E tem também, como sempre, os neurotransmissores aí nessa região frontal. Daí, pessoal, vamos ver as fases, tá? Nós vamos descrever bem direitinho as fases de mania, hipomania e depressão. Então, a fase de mania, os sentimentos de energia multiplicada, criatividade e euforia são comuns. As pessoas que experimentam um episódio maníaco frequentemente falam a 1000 por hora, dormem muito pouco e são hiperativas. Elas também podem se sentir todo-poderosas, invencíveis ou destinadas à grandeza. As pessoas na fase de mania se sentem bem no início, mas tendem a perder seu controle. Ela muitas vezes se comporta de forma imprudente durante o episódio maníaco. Desperdiça as economias em jogos de azar, envolvem-se em atividades sexuais impróprias. Ela também pode ficar com raiva, irritada e agressiva, e alguns podem apresentar delírios ou alucinações auditivas, tá? Então, veja, pessoal, que é essa questão de perder energia, tá? De falar 1000 por hora, são aquelas características da alegria patológica, tá? Veja, a alegria normal nós temos, tá? Só que é uma alegria patológica, uma alegria doentia, tá? Onde, como fala aqui, né, o comportamento é imprudente, certo? Então, ele vive como se fosse o último dia e onde ele pudesse fazer coisas inconsequentes, tá? E realizar ações inconsequentes e essas ações não ter nenhuma complicação para eles. Então, eles falam demais, porque na realidade eles pensam demais, daí a presença de fuga de ideias, tá? Daí a presença das alucinações, das ilusões. Eles também vão apresentar manias de grandeza e de perseguição, tá? Onde eles se sentem grandes demais, né? Que não são atingidos por nada, tá? Por isso, muitas vezes, a tentativa do suicídio, que não é por querer se matar, tá? É por mostrar que eles não irão morrer, mesmo se tentar se jogar de uma ponte, tá? Eles se acham, né, grandes demais. A questão de serem perseguidos, né? Porque eles são grandes personalidades, né? Como até a gente já falou umas certas vezes, que eles, né, se consideram artistas, pessoas ricas demais, pessoas poderosas demais. Então, todo esse sentimento de alegria é em excesso, tá? De superpoder. Tá? Essa questão, né? Eles têm energia demais, por isso que eles andam demais, muitas vezes não se alimentam, tá? Porque não querem perder tempo estando em casa, parando para se alimentar. Vem também aí muito a questão da bebida alcoólica, tá? A ingestão dela. E veja, pessoal, eles, mesmo estando na fase de mania, eles ainda estarão fazendo o uso de antidepressivos, tá? Nós vamos ver psicofarmacologia, creio, segunda-feira, quarta-feira. E daí, na fase de depressão, eles fazem uso de medicamentos antidepressivos e pode fazer também de ansiolíticos, porque é um transtorno de ansiedade. Tá? O TAB, ele entra no transtorno de ansiedade. E na fase de mania,
eles continuam fazendo uso dos antidepressivos e introduz aí os estabilizadores do humor para o controle aí dessa euforia, tá? Então, a questão da bebida alcoólica, tá, é arriscado, né, por ser ingerido com um psicotrópico, tá? Porém, fica mais arriscado ainda se for ingerido com ansiolíticos, tá? Nós vamos ver lá na psicofarmacologia. A outra fase que nós temos aí é a hipomania. Tá? A hipomania é uma forma menos grave da mania. Tem os mesmos comportamentos da mania, só que mais menos, um pouco menos retraído, tá? Um pouco menos intenso. Pessoas em estado hipomaníaco sentem-se eufóricas, dinâmicas e produtivas, mas são capazes de tocar adiante sua vida cotidiana e nunca perder o contato com a realidade. Tá? Então, o que diferencia aí o bipolar tipo 1 do tipo 2? Tá? Onde o tipo 2, o paciente vai apresentar a hipomania, tá? Onde ele tem um certo controle, tá? Na fase de mania. Para outros, pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de bom humor. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Além disso, ela muitas vezes se agrava a ponto de chegar à mania severa ou é seguida por grande episódio depressivo. Tá? Muitas vezes o paciente que apresenta hipomania, ele pode passar para a fase de mania se o tratamento não for seguido à risca, tá? Porque, na realidade, os estabilizadores do humor, eles vão dar essa acalmada na intensidade dos sintomas, na fase mania, certo? A partir do momento que o paciente ingere bebida alcoólica ou não faz uso dos estabilizadores do humor e ele está na fase de hipomania, ela pode passar para mania, certo? E a fase depressiva, nós temos, né, pessoas com depressão bipolar também tendem a mover-se, a falar devagar, dormir muito e ganhar peso, né? Na realidade, quando a gente for ver depressão, vocês irão ver que a depressão, o paciente ele apresenta uma diminuição da energia, da vitalidade, tá? Isso faz parte da própria depressão, onde muitas vezes, né, a depressão vai ser confundida aí com preguiça. Okay? Além disso, elas são mais propensas a desenvolver depressão psicótica, que é a depressão seguida de quê? Psicótico é o quê, pessoal? Psicose. A gente associa com o quê? Já falei para vocês algumas vezes. Bora aí, um ponto de Thalita para quem acertar. Psicose está relacionado a quê? Diz, Aureluz, ganha aí um ponto de Thalita. Diz o Wellington, cadê o Wellington? Diz Daniel. Ninguém vai tirar esse ponto de Thalita, minha gente? Ah, vocês estão demais, viu? Sei não. Vou pôr menos um ponto para todo mundo. E Thalita que vai ganhar o ponto. Ó, oh, pessoal, a psicose está relacionada às alucinações. Viu? Agora eu peguei vocês, né? Lembrem-se sempre essa associação. Psicose, alucinação, tá? Olha aí, Thalita, você teve sorte hoje, viu? Então, pessoal, psicose sempre está relacionada às alucinações. Então, o paciente na bipolaridade. Ah, é demais. Você nem ganhou o ponto de Thalita, é demais. Próximo ponto aí nós vamos tirar de Edmar. Ó, então, o paciente na fase depressão, na bipolaridade, ele também pode apresentar aquela depressão profunda, tá? Que é a depressão gravíssima, onde ele vai apresentar também as alucinações, que é o que a gente chama aí psicótico, que vem de psicose, que está relacionada às alucinações. Agora ninguém vai esquecer.
tá? E há uma condição em que perdem o contato com a realidade e experimentam grande deficiência no trabalho e nas atividades sociais. Então, aqui o paciente ele pode totalmente se isolar e ficar em depressão profunda mesmo, depressão grave mesmo. Tá? Os sinais e sintomas. Tá? Nós temos aí, na fase de mania, distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, por quê? Porque ele não vai perder tempo dormindo, né? Porque ele é uma pessoa super, hiper, mega ativa. Capacidade de discernimento diminuído, né? Que é aquela questão que muitas vezes ele não tem noção. Compulsão alimentar, uso excessivo de drogas, hiperatividade, ficou tudo junto aí, não foi? Fala em excesso, né? Que é verborreico ou logorreico. E a fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias e até meses, né? Isso vai depender aí do tipo da bipolaridade, se é um, se é dois. Ou se é ciclotímica ou se é mista. Na fase depressiva, desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, fadiga, que é essa falta de energia que está sempre presente nas pessoas com depressão, que muitas vezes é confundida com preguiça, sente-se inútil, sem esperança ou culpa e perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, além de baixa estima. Tá? Então, veja, né, que aí nós temos os extremos. O diagnóstico aí, ele é baseado nos relatos, na clínica, tá? Onde o próprio paciente ele vai dizer se ele está alegre demais ou triste demais, além da questão, né, do cuidador. O cuidador, a família, vai dizer como é o comportamento desse paciente, tá? Em geral, leva mais de 10 para, em geral, leva mais de 10 anos aí para ser concluída, porque os sintomas podem ser confundidos com de outras doenças, como esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, distúrbios da ansiedade, tá? O que vai, pessoal, na realidade, concluir esse diagnóstico, por isso que eu falei para vocês que a necessidade, né, de algumas vezes os profissionais, o psiquiatra, falar em hipótese diagnóstica é justamente porque para se fechar um diagnóstico tem que conhecer o paciente, tá? Porque ó, ele pode passar 10 anos na fase de depressão e de repente ele está lá super alegre, bipolaridade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. O tratamento, a bipolaridade ela não tem cura, né, assim como os demais transtornos mentais, porém, a cura que nós consideramos é aquela fase de estabilidade, tá? Onde o paciente ele pode, tirando o psicopata, né, que não tem fase de estabilidade, mas os demais transtornos o paciente pode entrar na fase de estabilidade, onde pode até ser retirada a medicação ou a psicoterapia, tá? Mas ele sempre tem que estar em estado de alerta, ser orientado com relação a que os sintomas podem voltar, tá? Com relação à psicofarmacologia, né, nós temos aí os estabilizadores do humor, os anticonvulsivantes, também entra aí como estabilizadores do humor, tá? Para aqueles pacientes que algumas vezes vem associado, certo? As crises convulsivas da bipolaridade, tá? Caso venha associado, usa os anticonvulsivantes também. Os antipsicóticos, se o paciente apresentar delírio, se o paciente apresentar alucinação, então o uso de antipsicóticos, e os antidepressivos. Intervenção psicológica, que são as terapias, tá? Mudança no estilo de vida, não fazer uso de álcool e drogas, devido aí à questão do uso dos medicamentos, tá? E hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse, tá? Como ele é um transtorno de ansiedade, então esses níveis de estresse fazem com que o paciente ele mude mais rapidamente de humor, tá? Pessoal, um vídeo que quem tem no YouTube bom, curtinho, tá? Depoimento de Cássia Kiss. Eu não sei, é aquela atriz, Cássia Kiss. Tá? Se vocês procurarem aí no YouTube, ela é bipolar, tá? Então, ela fala
que quando está em crise, porque no depoimento ela fala que agora ela está na fase de estabilidade, ela está bem, tá? Mas ela fala que quando realmente está em crise, tá? Ela se tornava tão agressiva que muitas vezes ela batia nos filhos sem um motivo, tá? Só pelo fato da doença, da agressividade, né, como sintoma aí da doença. Tá? E aí no vídeo é bem interessante, né, o depoimento dela, onde ela fala que hoje ela está estável, ela está bem, e ela oscila muito pouco, tá? Essa oscilação aí do humor, certo? Então, caso vocês se interessem, é bastante interessante o relato dela, tá? E nós temos assistência de enfermagem. Dentro da assistência de enfermagem, nós temos que ver a questão das alterações de comportamento do paciente. Daí, mais uma vez, nós da enfermagem estarmos observando o comportamento do paciente, que muitas vezes a gente pode notar que o paciente vai mudar de fase, tá? A questão dos profissionais, né, informarem a sociedade sobre a questão desses transtornos, tá? Isso também entra como cuidado de enfermagem, a questão da gente desmistificar aí, né, esse preconceito para com os nossos pacientes, tá? E a questão do enfermeiro, né, trabalhar os demais profissionais, trabalhar a si mesmo com relação a esses sintomas do paciente, tá? E trabalhar a família do paciente também, para que ele venha realmente a entender como é essa dinâmica aí, essa alteração da bipolaridade, certo? Tranquilo, meus amores, a bipolaridade, ela é bem, né, fácil da gente captar, certo? Agora eu vou parar aqui o vídeo para a gravação.